Com a virada do ano, a expectativa é pelo anúncio de reforços para o Inter visando a temporada de 2026 e os desafios no Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Alguns jogadores aguardam apenas o ok da direção do Internacional para chegarem em Porto Alegre e estarem junto do grupo no próximo dia 3, quando o Colorado se reapresenta no CT do Parque Gigante. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, já chega, né? Deixando o teu like, te inscrevendo no canal e deixando aquele hypar. E óbvio, né? Quero agradecer a todos vocês, porque ontem, né, chegamos na meta de 2025, que eram os 130 mil inscritos aqui no canal, uma marca significativa para mim, então muito obrigado a todo mundo, já desejando um feliz 2026 para todo mundo que está aqui acompanhando, para quem curte o canal, para quem é inscrito, para quem não é inscrito também, então tudo de bom, muita paz, muita saúde e em especial, né, um ano bem melhor para nós colorados do que foi o 2025, porque foi sofrido, né? Então a gente espera que o ano seja um pouquinho melhor do que foi, né, o ano passado. Não estou pedindo grandes conquistas aqui, né? Estou pedindo para a gente não sofrer tanto e que a gente tenha um Inter competitivo e que a gente se identifique, né, com ele dentro das quatro linhas, que para mim é o principal e o resto acaba vindo junto. Quero atualizar, obviamente, né, gente, as situações de chegadas de jogadores, tá? Afinal, é a pergunta que vocês têm me feito aí nos últimos dias. Tenho corrido bastante atrás, tá, de informação, mas, né, as coisas parecem que vão andar a partir de hoje. Por quê? Porque hoje, inclusive, o Inter deve anunciar o Fabinho Soldado como novo executivo de futebol, por mais, né, que a gente já tenha visto algumas declarações do Fabinho aí para alguns portais, falando já abertamente, né, sobre o acerto com o Inter, né, falando sobre o desafio, sobre o peso do Abel Braga na decisão dele de vir aqui para Porto Alegre e voltar ao Internacional para ser o diretor executivo, assumindo a vaga deixada pelo André Mazzucco. Ele ainda tinha contrato com o Corinthians até o dia 31 de dezembro e por isso, juridicamente, o Inter preferiu esperar, né, por mais que o Fabinho informalmente já estivesse trabalhando em algumas negociações, como por exemplo a venda do Vitão para o Flamengo. O Fabinho foi peça-chave aí para destravar o negócio que estava travado na questão da comissão aos empresários. Ele entrou, né, nesta mesa de negociação e acabou destravando, e com isso, né, o Inter acabou vendendo o Vitão. Ontem, inclusive, né, o presidente Alessandro Barcelos esteve na Zero Hora falando sobre esta venda, falando, né, que é uma venda das maiores de um zagueiro no futebol brasileiro. Cerca de 13 milhões de euros é o que foi estipulado o Vitão, como o Inter tem 80%, ficou ali, né, com seus 10,7 milhões de euros, uma parte, né, da negociação do Thiago Maia, da quitação da dívida, e a outra, né, num dinheiro à vista em até 10 dias, vinda do Rio de Janeiro. E esse valor à vista, gente, vai fazer com que o Inter tenha condições de fazer alguns movimentos no mercado. E até por isso o Inter optou pela proposta do Flamengo ao invés da proposta do Cruzeiro, que era um valor, né, de 5 milhões de euros, não, 7 milhões de euros, mais dois jogadores, um em definitivo e um emprestado. Né? O meio-campista Japa estava envolvido, o João Marcelo, né, chegou a ser cogitado, mas não quis vir para o estádio Beira-Rio, então tudo isso está posto, tá? O Inter já tem alguns nomes bem encaminhados, eu diria, tá? Que dois reforços são praticamente certos. O primeiro é Matheus Doria, né? Zagueiro de 31 anos, que está já no Brasil passando férias. É óbvio que ele tem outras sondagens de outros lugares, mas ele quer muito vir jogar no Inter. Eu conversei com algumas pessoas que são bem próximas ao Matheus Doria, tá? E a frase foi: ele tá louco para vir jogar no Inter. É um cara, né, que buscou informações recentemente com o Bolívar, com o Rafael Sobis, né, com outros ídolos do Inter com que ele teve algum mínimo contato na sua trajetória profissional. Né, o Bolívar jogou com ele no Botafogo em 2012, o Sobis acho que chegou a jogar com ele também em algum momento, não lembro quando exatamente, mas, né, foram caras que deram algumas orientações para ele sobre Porto Alegre, né, sobre o Inter no geral. É um cara que deve ser reforço. Tá? O que está faltando? Sair a rescisão dele com o Atlas do México, ele tem alguns valores pendentes para receber lá, então tem que colocar tudo certinho no papel, e aí o Inter acaba anunciando também esse jogador, que deve chegar num contrato na faixa aí de 500 mil reais por mês, num contrato de 2 anos, extensivo por mais um. A tendência, pelo menos de momento, é essa, tá? Outro nome que está bem próximo de ser anunciado pelo Inter é Pedro Raul, centroavante, né, que passou boa parte das suas férias aqui, né, no Rio Grande do Sul, onde tem família, tem os amigos. Ele, inclusive, vinha muito para o Rio Grande do Sul quando estava jogando no Ceará,
E ontem também conversei com algumas pessoas ligadas a essa negociação que me disseram o seguinte: o Pedro está esperando só o ok do Inter, né? E o Corinthians já deu o aval. O Corinthians já deu ok para que o Pedro Raul seja emprestado ao Inter com aquele molde, né? O Inter pagando uma boa parte do salário do Pedro Raul, que é na casa de 700 mil reais por mês, o Inter arcando com 500, o Corinthians com a outra parte, e aí um contrato com opção de compra de 4 milhões de euros. O Pedro Raul teve outras várias sondagens, tá? Inclusive de compra do futebol russo, do futebol dos Estados Unidos, e acabou, né, que ele não quis ir para esses times porque ele tem o desejo, ele fez muita força nos bastidores para jogar no Inter. Agora, se vai concretizar ou não, vai depender muito do Inter, que está aí, imagino que agora com a nova diretoria finalizando todos esses trâmites, tá? E teoricamente são negociações mais fáceis, né? O Dória vai ser um jogador livre no mercado e o Pedro Raul um jogador que está completamente fora dos planos do Corinthians. Então é algo bem fácil de acontecer, tá? Então são esses 3 anúncios que estão mais perto. Ontem já tivemos o primeiro, né, que é a permanência do Vitor Gabriel, né, zagueiro que se destacou aí no ano passado, em especial na conquista do Campeonato Gaúcho de 2025, sob o comando do Roger Machado, naquele momento, né, em que o Inter teve a lesão do Gabriel Mercado, não conseguiu ir no mercado contratar um jogador para jogar ao lado do Vitão, tentou muito o Juninho no começo da temporada, acabou que não conseguiu contratar esse jogador, tanto que ele vem só depois, né, para a estreia do Campeonato Brasileiro, e aí o Vitor Gabriel acaba se firmando, né? Depois, óbvio, oscila, vai para o banco de reservas, faz jogos como titular, e o fato é que ele justifica, né, a compra do Inter junto ao Sport Recife, né? Porque é um jogador que, obviamente, vai ser vendido por muito mais do que os 2 milhões de reais que o Inter pagou ao clube pernambucano em 5 parcelas, tá? A primeira, inclusive, agora, né? Então, os primeiros 400 mil reais o Inter vai acabar quitando agora em janeiro, mas vai ter a presença aí do Vitor Gabriel em definitivo, né, no seu grupo, que inclusive deve começar o Campeonato Gaúcho como titular. Sobre reforços ainda, gente, a tendência é que venha mais um lateral esquerdo, mais 2 zagueiros, um volante e mais 2 atacantes. Pelo menos a expectativa, o Inter vai fazer vários movimentos de contratação, mas não esperem para agora. O Inter vai fazer o que sempre fez aí na gestão do Barcelos, vai esperar o mercado desinflacionar e a partir daí vai o mercado buscar, né, algumas alternativas, jogadores emprestados, jogadores livres, jogadores, né, que têm um custo bem menor do que estão tendo agora. Então é bem improvável que a gente veja um desmanche no Inter agora neste primeiro momento. Claro, né, saiu o Vitão, deve sair aí o Oscar Romero, o Carboneiro vai ficar, o Bruno Henrique já renovou, a renovação já saiu de forma automática no boletim informativo diário da CBF. Então, aos poucos, a gente vai vendo a cara, né, do time do Inter, que estará em campo pela primeira vez no dia 11 de janeiro, às 6 da tarde, contra o Novo Hamburgo no estádio Beira-Rio, data confirmada já pela Federação Gaúcha de Futebol. Tá bem? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal é em nome da KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas. Já tá rolando futebol no dia 1 de 2026. Então vai lá, palpita, se diverte, lembrando sempre que a KTO é uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá bem? Aquele abraço e um feliz 2026 a todos. Fui!